Eu me lembro de uma jovem que o pai não crente matou a mãe. O pai não crente matou a mãe crente. O pai estava bêbado, achou que a mãe tinha ido para a rua encontrar um homem, não tinha nada disso. E ele então bêbado deu uma facada na mãe. E essa jovem que eu atendia, a filha, eu fui lá no velório, chegou lá, o pai preso, não crente, bêbado. E a mãe era que sustentava a família em oração, buscando a Deus. E a menina só vivendo dentro da igreja normal. Quando essa menina me viu de longe, com milhares de pessoas lá no sepultamento, ela gritou assim: pastor, e agora? Quem vai orar por mim? Quem vai cuidar de mim? Sabe o que infelizmente muitas vezes muitos filhos fazem? Eles vão dormir porque sabem que o pai ou os avós estão orando. Eles vão comer porque sabem que os pais e os avós estão jejuando. Eles ficam em casa dormindo porque sabem que os pais e os avós estão indo para a igreja. É hora de nós, filhos, mostrarmos para os nossos pais que eles não perderam 9 meses de gravidez no dia que nos colocaram no mundo. É hora de nós darmos orgulho para os nossos pais. É hora de nós darmos orgulho para eles. É verdade que essa situação também tem muito a ver com caráter. Por exemplo, Ezequias, considerado um dos melhores, se não o melhor rei da Bíblia, ele foi pai do pior rei de Israel, Manassés, não é? Então isso é uma questão de quê? De índole. Ezequias deu um bom exemplo, mas o filho quis ser mal, então vai ser mal. Mas eu já vi muito o contrário também. Jovens aqui da igreja que me procuram: pastor, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu sou líder de GC, eu estou trabalhando para a obra de Deus, eu estou evangelizando, mas o meu pai e a minha mãe, eu chego em casa, eles estão cheirando carreira de cocaína na mesinha de centro lá de casa. Pastor, meu pai vende droga, minha mãe faz coisas horríveis. O pai não presta, a mãe não presta, mas os filhos estão buscando a Deus. Os filhos estão buscando a Deus. Quando lemos a genealogia de Jesus, lá em Lucas capítulo 3, verso 23 em diante, nós percebemos muita gente complicada na história de Jesus. Muita gente complicada na genealogia de Jesus. Uma pessoa me perguntou essa semana: pastor, é pecado pular a genealogia quando a gente vai ler na Bíblia? Que eu tenho muita preguiça. Fulano gerou fulano, gerou fulano. Eu falei: não, é muito bom ler genealogias por 2 motivos. Primeiro, para entender que Deus trabalha no processo. No processo. Deus não está com pressa, Ele trabalha no processo. Segundo, para você perceber alguns detalhes ocultos. Por exemplo, olha o tipo de pessoas que nós temos na genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus nós temos muita gente ruim, assassinos, adúlteros, idólatras e até prostitutas na genealogia de Jesus. Mas, mesmo assim, as gerações foram se purificando e caminhando até aquele que seria o melhor de todos, aquele filho que daria orgulho a qualquer pai, Jesus. É hora de nós, como família, lutarmos pela nossa casa. Talvez, escute o que eu vou falar, nunca mais na vida eu e você tenhamos a oportunidade de curar nosso casamento e os nossos filhos e a nós mesmos, como nós estamos tendo nessa pandemia. Se você ainda não entendeu que essa pandemia é Deus querendo nos sentar para a gente poder olhar para dentro e ganhar o campo missionário mais árido que existe, que é a nossa família, porque aí sim nós vamos ter condições de ganhar lá fora. Esses dias eu tive uma experiência incrível. A gente está sem ajudante lá em casa, então a Paty faz alguma coisa, o Davi faz outra, a Emily e uma das minhas funções, eu arrumo as camas, eu varro a casa e eu tiro o lixo. Então eu estava tirando o lixo dos cômodos, dos banheiros, tirando o lixo lá de fora. Aí peguei, pus tudo num lixo só, peguei aquele sacão de lixo e fui lá para a rua colocar o lixo. Quando eu estou colocando o lixo, o Espírito de Deus falou comigo assim: era isso que eu queria que você fizesse. Eu falei: fizesse o quê? Ajudasse a Paty? Mas o Espírito Santo falou assim: não, eu queria que antes de você ficar tirando o lixo das famílias dos outros, eu queria que você jogasse seu próprio lixo fora. Antes de você sair pelo mundo, dizendo para o mundo como que o mundo tem que se comportar, como que os maridos têm que se comportar, como que filhos têm que se comportar, eu quero que você tire o lixo emocional,
o lixo das palavras, os lixos de pensamento, de vícios que tem dentro da sua própria casa. Essa pandemia não é para as nossas famílias se fragmentarem e se destruírem. Essa pandemia é para a gente sair mais forte, porque quando ela terminar, e em breve ela vai terminar, nossa família vai conquistar as nações. E o que tem que ficar? O testemunho de filhos que vão contar para os filhos deles assim: ó, um dia o mundo parou em 2020 e nós vivemos uma pandemia, mas você sabe o que eu vi? Eu vi papai e mamãe se unir. Eu e meus irmãos começamos a trabalhar junto, fazer o que a gente podia, e a nossa família buscou a Deus, e a gente se uniu. E ao invés da gente ficar brigando e cada um trancado no quarto, só ouvindo suas músicas e vendo suas séries, não, a gente se uniu. E essa pandemia é uma reunião. É Deus dizendo: gente, senta, conversa. Eu estou dando para vocês a chance. É hoje. Portanto, certifique-se de ser um filho nobre, excelente, guerreiro, e que supera os seus pais em espiritualidade. Mas depois, certifique-se também de ser um pai que gerará filhos com um coração melhor que o seu, para serem ainda mais nobres, poderosos e espirituais do que você. Qual é a intenção de Deus? Está aqui no verso 2: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Eu quero orar por você, e eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã: sua família não vai se desfazer, seu casamento não vai se desfazer. Qual é a função dos filhos? Amar os pais e querer superar os pais para dar orgulho para os pais. Eu vou falar como pai. O meu sonho é ver o Davi e a Emily fazer para Deus muito mais do que eu, ir muito mais longe do que eu, orar muito mais do que eu, escrever muito mais do que eu, fazer muito mais vídeos do que eu, levar muito mais vidas a Jesus do que eu. Eu não tenho a menor dificuldade de perder para os meus filhos. Eu quero, eu preciso. João disse: eu não tenho maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. A intenção de Deus sempre foi que os seus discípulos fizessem mais. Ele disse: quem crê em mim fará obras que eu faço e outras maiores. Os pais têm que treinar os filhos para fazer obras maiores. E qual tem que ser o coração dos filhos? É de amar, é de cuidar dos pais, é de reverenciar a memória deles, é de querer honrá-los com uma vida acima da média, é de cuidar deles na velhice. Filhos, olha para cá. Na primeira parte da vida, seu pai e sua mãe cuidou de você. Agora é hora dos filhos cuidarem dos pais. Nós, filhos, temos que cuidar dos pais. Para a gente ser uma geração poderosa, nós temos que ter papai e mamãe com a gente, mesmo velhinho. Por isso que essa doença é uma doença muito terrível, porque ela está roubando o que o país tem de mais precioso. O que o Brasil tem de mais precioso não são as crianças. Criança não é o tesouro do Brasil, criança é o futuro. O que é o tesouro do Brasil e das nações? Os idosos. É porque é neles que reside a experiência, é neles que reside a sabedoria, é neles que reside a paciência, e é neles que reside a vida com Deus. Então, quando os nossos idosos são levados, nós ficamos sem referência. Ame seus pais em vida, cuide dos seus pais em vida. E eu vou encerrar contando isso aqui. Aqui em Belo Horizonte, eu tenho um amigo. Eu tenho muito amigo que é amigo de outros, né? E esse amigo de um jogador também muito conhecido, muito famoso. E a mãe desse jogador muito famoso morreu. E esse jogador então foi sepultar a mãe. Ele escolheu o cemitério mais simples de Belo Horizonte. Ele comprou um caixão de R$200, daquele mais barato. Eu estou falando de um homem que tem muito dinheiro. E ele colocou uma corbelhazinha só de flor. A cerimônia foi simples, tinha 20 pessoas. E o meu amigo estava com esse jogador. E quando eles estavam voltando do cemitério, o meu amigo criou coragem, virou para esse
jogador e falou assim: fulano, você é muito rico, você tem dinheiro para comprar todos os cemitérios de Belo Horizonte, por que você sepultou sua mãe de forma tão simples, com um caixão tão simples, com flores tão simples, no cemitério mais simples? Aquele jogador respondeu para o meu amigo assim: tudo que eu tinha para dar para minha mãe, eu dei em vida. Em vida, eu dei a ela orgulho do filho que sou. Em vida, eu almoçava toda sexta-feira com a minha mãe, eu levava ela para o shopping, eu puxava a cadeira para ela, eu andava de mão dada com a minha mãe, eu dava para minha mãe uma mesada de 40 mil reais por mês. A parte mais simples da casa da minha mãe, que eu dei para ela uma mansão, a parte mais simples era a área externa, que eu mandei colocar o melhor mármore, o mármore Carrara. E eu, hoje, sepulto a minha mãe sem derramar uma lágrima, porque em vida eu a honrei, em vida eu a abençoei, em vida eu mostrei para ela o quanto ela era preciosa para mim, e em vida eu mostrei para ela que tudo que ela depositou em mim, eu transformei em algo maior, e eu superei quem a minha mãe foi. E essa era a alegria dela, saber que o filho dela tinha ido além dela. Pai e mãe, você tem que deixar filhos melhores, uma geração poderosa na terra. Quem sabe você ouviu essa mensagem e diz: Lucinho, tudo que você está pregando aí é o contrário que está acontecendo aqui em casa. Nossa família está se desfazendo, nossos filhos estão se perdendo, nosso casamento está acabando. Então eu quero orar por você. Só tem um que pode resolver a nossa história, é o Criador da família. Eu tenho aqui um celular. Se o meu celular der problema, não adianta levar no mecânico, não adianta levar no padeiro, não adianta levar no cabeleireiro. Eu tenho que levar o celular no fabricante, e o fabricante da família é o Senhor. Nós temos que convidar Jesus para entrar e fazer uma grande obra na vida dos pais, na vida dos filhos, e aí sim, nossa geração será poderosa na terra.